Olá, galera do canal do Conhecimento Múltiplo. Sejam todos muito bem-vindos. Tá? É um prazer novamente estar com vocês aqui. Eu vim aqui especialmente agradecer vocês pelo feedback que eu tenho recebido desse canal. Fazem 120 dias que nós criamos o canal e eu estou recebendo um incrível feedback. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Rondônia e do abençoado estado da Paraíba também. São a galera que está acompanhando nosso canal, estão questionando, estão perguntando, tá? Que bom que tem essa relevância dentro do país inteiro. Eu fico muito grato, tá? Muito obrigado. E para você que não é inscrito no canal do Conhecimento Múltiplo, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Mas por que eu convido você a fazer isso? Porque aqui nesse canal você vai absorver assuntos de extrema relevância, assuntos com uma linguagem direta, objetiva, clara, simples, tá? Tudo baseado em ciência, baseado em artigos científicos, baseado em estudos, tá certo? Deixe seu like, o like é importante para aumentar a relevância do canal frente à plataforma do YouTube. E nos comentários, eu estou muito contente, a galera está perguntando e tal. Deixa um oi lá pra gente, não esqueça disso, tá? Deixa um lá pra gente. Bom, vamos continuar a aula de hoje sobre o assunto da catapora. Na aula passada nós vimos até assim uma parte. Vamos ver a parte de hoje, a parte final disso aí, tá? Beleza? Então, pessoal, dando continuidade à ideia da nossa aula, na aula passada nós vimos que a doença catapora era uma doença infecto-contagiosa, altamente contagiosa, causada por um vírus, o vírus chamado varicela zoster. Vimos também que ela penetrava através ou de vírus liberados das feridas, expostas naquelas erupções cutâneas, né, das pústulas, ou também através de perdigotas, da fala, do espirro, né? O vírus vinha no ar e a outra pessoa que não tinha sido infectado recebia esse vírus e ele ia nas amígdalas. E lá ele pegava uma carona na célula de defesa, que não reconhecia a presença desse vírus lá. Ele não se multiplicava lá, né? Só pegava uma carona, né? E aí então ele se redistribuía por todo o organismo. O detalhe é que ele ia nas camadas mais profundas da pele e lá começava a se reproduzir e formava toda aquela fisiopatologia da doença, que é a formação de mácula, pápula e pústula. São aquelas erupções cutâneas, né, que formavam aquelas vesículas bolhosas, que acabavam liberando no meio ambiente o vírus e reiniciando o ciclo assim. Então o indivíduo que era infectado, ele, em uma semana, aproximadamente, no máximo 10 dias, ele conseguia transmitir o vírus. Nós vimos também que em até 2 semanas os sintomas cessavam e ficavam por isso mesmo, né? Mas e daí? Depois disso aí acontecia o quê? Esse vírus fazia o quê? Ele regride e não acontece mais nada? Depois disso, é o papo que nós vamos falar agora aqui. O que acontece com esse vírus? Quando ele pegou carona nessas células de defesa a níveis de amígdala, ele foi distribuído pelo sistema linfático e pela circulação sanguínea. E quando ele se redistribuiu, olha só, esse vírus ele penetrou dentro de neurônios ganglionares. Neurônios ganglionares são neurônios, gente, que conduzem a informação do periférico através da medula espinhal até o cérebro. E o cérebro processa a informação e manda uma resposta para ele, uma forma de arco reflexo. Uma ideia é essa. Mas esse vírus,
A pergunta é, se reproduzia lá? Não, não se reproduzia lá nos neurônios. Esse vírus naquele local lá, ele permanecia dormente. Ele se acoplava ao DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. É o núcleo dos neurônios. Eles possuem, galera, pra vocês terem uma ideia, eles possuem 26 pares de cromossomos. Somando no total 46. Desses 23 pares, 22 são autossômicos e um par é sexual, tá certo? Então ele se acoplava no DNA e ficava lá dormente, tranquilo, certo? Ao contrário do que se pensa, ele não causa uma multiplicação e lesão no vírus. Então tranquilo, ele fica dormente lá. Muitas vezes pode ficar para a vida inteira, mas em algumas condições que eu vou citar daqui a pouco para vocês, isso não acontece. Ele acontece um outro tipo de problema. Ele não fica dormente para o resto da vida dentro do DNA dos neurônios. Tá certo? Ele consegue, através de um processo chamado reativação viral. Reativação viral, ele consegue fazer o quê? Ele consegue cair na corrente sanguínea e formar uma reprodução novamente. Ele se reproduz. Normalmente, esses vírus, quando encontram uma condição de imunossupressão, tais como câncer, paciente que envelhece, paciente que toma medicamento para rejeição, no caso de transplantados, pacientes com Down, né? Síndrome de Down, entre outras condições, esses pacientes têm uma deficiência imunológica maior do que quem não tem isso. Aí o que acontece? Esses vírus numa condição que não está, você verifica, perifericamente, na corrente circulatória, uma condição não hostil, ou seja, o sistema imunológico está abalado, o vírus ele começa a falar assim, eu vou nessa, né? Então a vida tem que prosseguir, ele cai na corrente sanguínea e começa a estabelecer novas infecções, certo? E ele atinge o quê? Ele sai de nervos, esses nervos ganglionares. Esse vírus, nesse caso agora aqui, não é mais catapora. Esse vírus, quando se é reativado, ele causa uma doença chamada herpes zoster. Herpes zoster. A herpes zoster, quando ele começa a infectar, ele promove erupções na pele. É bem verdade, certo? Assim como acontecia antes, com lesões vesículo-bolhosas, tudo bem. Mas normalmente ele fica de um lado só do corpo, ou do direito ou do esquerdo. Pega lá então o tronco, para pegar a barriga, a perna, as mãos, o braço. Pode em vários pontos. Normalmente todo é unilateral, não é bilateral, tá? É unilateral. Ele acompanha normalmente os nervos ganglionares, na qual eles estavam lá dormente. Ele sai e se infecciona ali, naquela região ali, causando as famosas erupções cutâneas, certo? Aí já é um processo de varicela zoster, tá certo? É um quadro extremamente dolorido, tá? Nós vamos ver já, vamos mostrar a imagem para vocês aqui. Então, pessoal, a princípio, então, a catapora é uma doença assim, tranquila para você passar por ela, tal. É uma doença mais simples. Só que quando acontece a reativação desse vírus, não é mais catapora, é herpes zoster, né? E essa herpes zoster, ela tem um problema sério. São as complicações causadas pela reativação desse vírus, certo? Dentre essas complicações que é causada pela reativação, pela herpes zoster, é a dor intensa que se inicia com a formação das lesões vesículo-bolhosas, unilateralmente, que eu falei que é só do lado do corpo, que acompanha o tráfico dos nervos que contêm os neurônios ganglionares, tá? Essa dor, ela pode persistir de 3 semanas a 6 meses, tá certo? E outra coisa, mesmo depois de curado o quadro de herpes zoster, os estudos dizem que as dores podem ser intermitentes, durar vários anos. Ela pode voltar a sentir dor mesmo depois de curado, certo? Mesmo depois de curado. Em casos mais raros, a herpes zoster, ela pode provocar sequelas importantes, sabe? Sequelas, fraqueza nos membros superiores, nos braços, né? Fraqueza nas pernas, causar uma coisa mais grave ainda, cegueira do indivíduo. O indivíduo pode ficar cego, certo? Outra coisa que pode contar com a herpes zoster, que é importante mencionar, é que o indivíduo pode ser acometido da seguinte forma: esses vírus, quando reativados, eles podem causar infecções em outros locais do corpo,
tais como vasos sanguíneos do sistema nervoso central, do encéfalo. Lembra que eu falei que o encéfalo eram os hemisférios cerebrais, o tronco e o cerebelo e o corpo caloso, tálamo, hipotálamo, todas as estruturas do sistema nervoso central? Dá uma olhadinha lá na anatomia que vocês vão ver, tá? Então, pode afetar todas as estruturas. Então, tem vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, quando infectado por esses vírus da varicela zoster, no caso, reativação da herpes zoster, no caso, que houve a reativação do quadro, né? Ele causa processo inflamatório desses vasos. E pode causar derrames encefálicos. O indivíduo fica com sequelas para o resto da vida, certo? E se esse derrame acontecer na região, no bulbo, onde você tem o centro da respiração ou o centro cardiovascular, o indivíduo pode ter uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, pode morrer e a óbito, certo? Outra coisa, os estudos dizem que após a reativação desse vírus, um ano mesmo após, aumenta em 30% a possibilidade do indivíduo ter um derrame. É uma coisa preocupante, porque principalmente porque é o sentido que todos que têm esse vírus, pode acontecer isso, né? Pode reativar e ter esse problema. É preocupante, né, gente? É preocupante. Lembrando que 90% das pessoas, assim, estão infectadas com o vírus da catapora, o varicela zoster. Boa parte do pessoal está sem saber. Ele não teve sintomas, nada, e teve contato com gente doente, ficou lá. Se reativar, pode cair na vala comum, tá certo? Isso é importante que vocês tenham em mente isso, ok? Aí você pode perguntar, existem fatores específicos que reativam a herpes zoster? Existem fatores específicos, bem como situações específicas que vão reativar a herpes zoster, né? Um fator específico que vai reativar a herpes zoster é a cronologia, é a idade. As pessoas que estão acima de 50 anos estão mais vulneráveis a essa reativação. Mas por que acontece isso? Isso acontece porque a capacidade do sistema imunológico de combater infecções por vírus, fungos ou bactérias, ela vai diminuindo com a idade, conforme você vai envelhecendo. Então, as doenças são uma pessoa que acometia mais idosos, porque o sistema imunológico dos idosos estavam mais assim, combalidos quando comparado com gente mais nova. Então, a fator idade é importantíssimo, porque pessoas que acima de 50 anos têm maior facilidade de reativação, tá certo, gente? Mas a questão só da idade, não. Existe também a situação de outras situações. Situações tais como algumas doenças, né, gente? O paciente que é infectado por HIV e não tratado, ele tem uma possibilidade muito maior de ter a reativação desses vírus que estavam presentes. Lembrando também que pessoas mais velhas, que eu falei agora mesmo, tinham o vírus incubado dentro dos neurônios, daqueles neurônios ganglionares, né, acoplado no DNA deles. Tanto o pessoal mais velho já tem isso e reativa por isso. E o pessoal que tem doenças também agora, que você está agora, é a mesma coisa. Pessoas previamente infectadas. Então, a pessoa com HIV cai a capacidade de resposta imunológica por uma imunodepressão causada pela própria doença, pelo próprio vírus. Outra coisa. Paciente com câncer faz tratamento normalmente com quimioterápico, faz quimioterapia. Mas o que é o quimioterápico usado no combate a neoplasias? São medicações que agem no sentido de inibir as células que se reproduzem rapidamente. Dessas células que se reproduzem rapidamente são células tumorais, evidentemente, e colateralmente as células do sistema imunológico. Percebe? Então, se você tem uma queda das células do sistema imunológico induzida pela droga, você vai ter o quê? Uma reativação maior desses vírus também. Tem maior possibilidade de reativação. Percebe isso? É um outro fator, tá certo? Pacientes transplantados, eles fazem uso de medicações imunossupressoras, tais como a ciclosporina, que é mais conhecido, tá? O paciente faz um transplante, tal, tem que tomar imunossupressor para não evitar a rejeição dos órgãos. E essa imunossupressão cai a capacidade do sistema imunológico. Aí pode reativar, é um outro fator.
Outro fator importantíssimo, que eu acho que é um dos mais importantes aí, além de doenças genéticas relacionadas a problemas do sistema imunológico, é um outro fator. Mas o fator mais importante é o estresse extremo, gente. O que acontece? Pra vocês terem uma ideia dos estudos, durante a crise sanitária que nós tivemos aí durante 2 anos, aumentou em 8 mil casos de herpes zoster no Brasil. Ou seja, num apanhado geral, estatístico, aumentou em 35% a reativação desse vírus durante esse processo de crise sanitária. Né? Então o estresse é um complicado. Essa é uma doença que acometia a gente mais velha. Só que em função do modo de vida que nós vivemos vivendo, a maior parte do mundo, né, sob um manto do estresse. Então gente mais nova, mais jovem, está se reativando o vírus dessas pessoas. Em função do modo de vida, tá? É importante que se tenha isso em mente também. Bom, pessoal, aí a pergunta que não se quer calar, né? Por fim, como se cuidar se prevenir contra a varicela, o vírus da varicela zoster, como evitar, sim, a herpes zoster, né? Não é isso que se pergunta? Bom, a princípio, é importante que saiba que essa doença é uma doença que tem tratamento. Tanto a herpes zoster quanto a catapora tem tratamento, principalmente a herpes zoster, utiliza-se o quê? Antivirais. Antivirais na forma de comprimidos por via oral. Normalmente usa aciclovir, é tomada aí, é um comprimido de 200 mg 6 vezes por dia, por 10 dias. Tá? E no local onde você tem aquelas lesões, vesículas bolhosas, que acompanham o ramo neural de neurônios ganglionares, naqueles locais, nesses locais que tem as vesículas bolhosas, nós utilizamos pomadas dermatológicas e aciclovir também, tá, gente? É a mais indicada, mais usada ainda na atividade médica. Outra coisa que é importante é que agora a herpes zoster, tanto a catapora, na verdade, eu associo os dois, porque uma é a evolução da outra, vamos dizer assim, né? Ela tem vacinas, tá? Em 2013 passou a ser aplicada essa vacina nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil, em crianças acima de 15 meses. Porque com o intuito de se combater os sintomas e as complicações causadas pela catapora, que acometia mais sim, os bebês, né? Tá certo? Mas estudos verificaram também que em crianças acima de 2 anos, quando a vacina é aplicada, também ela reduziu também o risco de complicações causadas por essa doença, tá certo? Em crianças também. Essa vacina, é importante que se diga que ela também tem vacinas agora para idosos, que é aplicada em idosos acima de 60 anos, tá certo? Só que essa vacina para idosos acima de 60 anos, ela não é aplicada no Sistema Único da Saúde. A Conitec não aprovou, tá? Tem uma comissão que tem que aprovar. A Anvisa aprovou, mas a Conitec tem que aprovar também. Vê no vídeo lá atrás que eu falo sobre como que tem a Conitec, essa comissão de implementação de tecnologia no SUS, tá? Não aprovou. Então, se uma pessoa idosa, acima de 60 anos, que queira se vacinar, que eu acho super importante, vai na rede privada, tá certo? Eu não sei nem o valor que é assim, mas assim, dá para fazer isso aí, dá para se vacinar. Pacientes assim, acima de 50 anos, que aumenta a vulnerabilidade, que tem uma situação assim especial, através da recomendação médica também se faz essa vacina, tá certo? Porque a vacina, quando aplicada, ela aumenta os níveis de células de memória e ela aumenta os níveis de anticorpos. E o que acontece? Mesmo que caia um pouquinho sua imunidade, que poderia então reativar esse vírus, ele cair na corrente circulatória, e ele não vai sair dos neurônios que estão acoplados ao seu DNA. Lembra que ele está acoplado ao DNA dormente, fica dormente lá. Ele não sai, só se tiver um ambiente não hostil. Mas o ambiente vai ficar hostil para ele, porque com a vacina aumentou os títulos de anticorpos.
Então eles não saem. Então, dessa forma, a vacina ela previne essa reativação desse vírus. Isso, estudos indicaram isso. É uma coisa excelente. Então, pacientes, inclusive, que tiveram a catapora, é indicado a aplicação da vacina. Porque a vacina aumentou os anticorpos, fortaleceu o sistema imunológico no sentido de catapora e fez com que esses pacientes não tivessem a possibilidade bem menor de ocorrer uma reativação desse vírus e com as suas subsequentes complicações, como eu já mencionei. Que são o quê? Fraqueza do membro inferior, fraqueza do membro superior, que é o braço, cegueira, dores, né, crônicas, por resto da vida pode ficar, né? Outra coisa, acidente vascular encefálico, AVE. Tudo isso pode ser reduzido quando você toma vacina, mesmo que você tenha tido a doença. Os seus vírus estão incubados dentro desses neurônios, dormente. Eles vão sair se o sistema imunológico ficar abalado. Mas com a vacina, ele não vai ficar abalado tão facilmente nesse sentido, porque é altamente específico. E esse vírus vai fazer o quê? Ele vai sair, ele vai ser destruído pelos anticorpos que estão circulantes, oriundos da vacina. Tá certo, galera? Então, lembrando isso, o que eu tenho a dizer a vocês é que vocês tenham um bom hábito de vida, tenta reduzir o estresse, tá certo? Faça exercícios físicos, tá? Isso é a melhor coisa de prevenção, tá? E outra coisa, fortalecimento sempre do sistema imunológico, tá? Procura o seu médico lá, ele vai te dar vitamina A e D em gotas, você vai tomar, que vai fortalecer o sistema imunológico, tá certo? Mas o ideal é a vacina, tá bom? Se vacinar. Porque, inclusive, tem estudos, olha que interessante, pacientes que têm essas dores crônicas que tiveram a herpes zoster, que tomaram a vacina, reduziu a dor. E outros cessaram a dor com a vacina. Impressionante isso, né? É um ganho excelente. A pessoa não vai ter esse sofrimento mais, porque é terrível, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu acho que é por aí. Por hoje é isso, né, que eu tenho a dizer a vocês. Já tem novos vídeos chegando aí, estão preparados, tá? Eu peço que vocês deixem um like lá. O like é tranquilo. Só dá um like, ajuda a gente. E outra coisa, além do like, faça um comentário. Se você gostou ou não gostou, ou se você tem uma dúvida, tá certo? Que a gente vai incentivar a gente a crescer no canal e fazer mais vídeos para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida que tiver, galera, é só perguntar lá nos comentários, tá? Então, eu peço a vocês que deixem um like, não esqueça disso, tá bom? Ajuda a gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero que todos fiquem bem e fiquem com Deus. E vamos lá. É para frente que se olha. Vamos conseguir ir em frente. Vamos lá. Pensamento positivo. Se você tem um pensamento positivo e se engaja, corre atrás, o homem lá de cima, Deus vai te dar a bênção. Ok? É assim. Vamos nessa? Obrigado, galera, pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.